Boa noite, pessoal. Boa noite, Kelvin. Salve, salve. Vamos aqui começar mais uma live. Tá me escutando bem aí? Vamos chegando, família. Salve, salve. Vamos começar aqui mais uma live. Dessa vez com porta-voz do Azulão, da torcida do CSA. Próximo adversário do Guarani, que vai ser amanhã em Maceió. O Bugre já se encontra lá. Fernando, salve, salve, Planeta Guarani. Tamo junto. Vamos fazer aqui a live com saudações, né, Gueba? Tudo junto. Victor Regi, salve, salve. Estamos aqui no aguardo do pessoal do porta-voz do Azulão. Da torcida do CSA. Vamos ver se ele já tá aqui. Vamos chegando, que a gente vai falar um pouquinho mais aí da partida entre Guarani e CSA. Negueba tá perguntando aqui, saudades do Crispim. Tá jogando bem, hein? Tá jogando bem. Metendo os gols de falta, batendo falta bem. Ó, o Givanildo aí, ó, manda um abraço para o Guarani Futsal da Paraíba. Victor Regi aí na área, salve, salve, é nóis. Porta-voz do Azulão entrou. Vou enviar aqui o convite para ele. É nóis, nação bugrina, tamo junto, irmão. Chama aqui o porta-voz. Um abraço para o Guarani Futsal da Paraíba. E aí, Bruno? Fala, cara, beleza? E aí? Beleza? Saudações bugrinos, cara. Tudo em Obrigado, paz aí, saudações né? azulinas também, meu velho. E aí, Bom. como é que tá? Tranquilo? Expectativa pra amanhã? Expectativa é menos zero. Por isso que eu tô de blusa de frio, sabe? Sim. Expectativa de muito frio, né? E não tô muito confiante, não. Mas, primeiramente, agradecer aí, né? Pela aceitação aí do convite, né? Da gente estar junto aí, conversando um pouco mais dos nossos times do coração, né? E queria que você se apresentasse aí para a galera bugrina, né? Da sua página e seus projetos aí em torno do CSA. Cara, primeiramente queria agradecer pelo convite, né, velho? Tenho esse trabalho aqui em Alagoas falando do CSA. Na verdade, foi como eu comecei, né? Eu comecei fazendo análise da equipe do CSA porque meu interesse, bicho, era muito mais ter um canal onde eu pudesse expressar, né, minha opinião, jogar minha opinião, conversar com a galera, debater com a galera. E a ideia foi crescendo. Já em 2018, que é o canal Espaço da Bola, ele atingiu uma boa quantidade de público. E eu até fiz parte de um programa na TV do SBT, daqui de Alagoas, né, local. Então foi muito bom, ajudou muito no crescimento, melhorou a confiança, sabe, para fazer vídeos e tudo. E hoje eu tenho um conteúdo muito mais amplo lá no canal. Continuo fazendo análises pré-jogo e pós-jogo do CSA. Mas hoje também, lá no Espaço da Bola, eu tenho um programa de segunda e sexta para falar exclusivamente do futebol nordestino. Na quinta-feira para falar do futebol de Alagoas. E terça-feira, amanhã tem vídeo novo. Eu tenho o programa O Lado B do Brasileirão, que é um programa que eu falo sobre o futebol só da Série B. Aí eu falo de todos os jogos, falo expectativa, dou meus palpites, tudo. Realmente eu erro tudo, né? Porque futebol é imprevisível, mas a gente continua fazendo aí, né? Dando opinião e tudo. E tem esse trabalho bem amplo lá no YouTube. O canal continua crescendo, graças a Deus. E é isso aí, cara. Prazer em estar participando com você aí. Vamos falar desse jogo aí de amanhã. Satisfação. Eu estava dando uma olhadinha lá nos seus vídeos e essa é a terceira live que a gente faz aqui no Instagram, né? Com torcedores dos adversários, né? Do Guarani. Primeiramente começou com Vamos Negro, do Vitória, né? Que eles que nos convidaram para poder fazer essa live. E aí achei bacana, eu falei, vou chamar um pessoal do Náutico, né? Aí
fiz uma live com o pessoal do Náutico também. E é muito interessante essa troca de informações e de experiências, né? E aí eu estava até dando uma olhada lá no seu canal, e eu estava olhando assim, pensando assim, caramba, torcedor é tudo igual, velho. Porque os problemas são os mesmos, cara. Quando a gente acha que o problema é só aqui, na verdade, o problema é lá no CSA, é o mesmo problema lá no Vitória, o mesmo problema no Náutico. As coisas não mudam. As coisas não mudam. Mas é isso mesmo, pô. A gente. Ninguém tem o melhor treinador, né? O treinador sempre tá no outro time. O outro time sempre tem um centroavante melhor, um zagueiro mais seguro. É sempre assim, pô. É sempre assim. E olha só, a gente vai falar aí um pouquinho dos clubes, né? Guarani vem de derrota, né, pro Náutico, o CSA também, né? Perdeu do Vila Nova. E só que assim, a gente não tá confiante, né? A gente venceu o Operário, né, de 5-2 lá em Curitiba. Foi, Né, foi fera mesmo o jogo. Fora de casa. E só que aí tomou um sacode do Náutico em casa, né? 3-1. E aí, assim, o Guarani, no Campeonato Paulista, ele avançou de fase para as quartas de final, depois de 9 anos, sem avançar, né, para a segunda fase do campeonato. Mas mesmo assim, a campanha não foi legal, né? Tanto que o Alan Al, que agora está aí no rival, né, no CRB, foi demitido e chegou o Daniel Paulista, né? E na primeira partida contra o Vitória empatou. O Daniel Paulista teve 4 dias de trabalho e a torcida não ficou muito satisfeita, né? Porque ficou reclamando que o Vitória tinha um time sub-23, que tinha a obrigação de ganhar em casa, e isso e aquilo, né? Mas aí a gente pensou assim, mas vamos dar um boi, né, pro Daniel, né? Porque o cara só teve 4 dias, né, para trabalhar, não conheceu o elenco, tal. Mas aí logo na partida seguinte contra o Operário já meteu 5. Então aquela confiança subiu, né? Virou confiança, né? Sim. Falei, porra, já deu uma moral, né? Diferente pra torcida. Só que aí já descemos de novo, né? E aí perdeu do Náutico em casa, lógico que mérito pro Náutico, né? Que só perdeu uma no ano, né? Perdeu pro Sport e tava com um time ainda misto, né? Tava poupando, que já tava classificado. Mas o Náutico foi muito bem, merecido a vitória, mas o Guarani não conseguiu impor o jogo dele, né? E é isso, cara. E a gente vai chegar daquele jeito pra vocês, velho. Chega todo mundo com a corda no pescoço, né, velho? Velho. Tá, assim, complicado, cara, complicado. Agora, eu queria saber, assim, como que tá o sentimento de vocês, porque se a gente tá triste, tendo uma vitória no campeonato, e vocês com a situação aí de nem marcar gol, né? Velho, vamos falar um pouquinho da equipe do CSA desde o começo da temporada para ser mais completo, para entrar no contexto, né? O CSA começou a temporada com uma equipe bastante insegura. Era um time que fazia gol todo jogo. O Della Torre, ele chegou muito bem, o centroavante aqui, ele jogou no Brasil de Pelotas na temporada passada e chegou no CSA fazendo gol todo jogo, velho. E aí tinha muito jogador que chegou também e fazendo muito gol, né? E o CSA tinha um ataque muito bom. Só que tinha uma defesa que entregava muito. O time do CSA levava um pouco de pressão, acabava entregando muito gol e dava o resultado para os adversários. O CSA passou de fase na Copa do Nordeste, mas a torcida não tinha confiança nenhuma no time, porque era um time que jogava bem, desempenhava o jogo, sabe? Tem aquela posse de bola, trabalha bem as jogadas e tudo, só que no último terço tinha certa dificuldade, apesar de fazer bastante gol, não era um time que conseguia criar chances de gol, e na defesa era um time muito seguro. Conseguiu corrigir a defesa. Eu acho que hoje o ponto positivo do CSA é a defesa. O meio de campo, de vez em quando ele consegue fazer boas partidas, e aí até contra o Sampaio Corrêa, que foi o jogo que o CSA empatou em 0-0, o CSA
teve mais posse de bola, trabalhou melhor o jogo, perdeu chances claríssimas de gol. Cada um dos 3 atacantes do time, Marco Túlio, o Silvinho e o Yuri Castilho, que o De La Torre estava machucado, cada um dos 3 perdeu um gol claro, um gol feito. O primeiro tempo poderia ter fácil acabado uns 4-0 pro CSA. Mas não fez nenhum gol, só que também não passou sustos. Né? Teve o controle lá de posse de bola, não venceu o jogo, mas também não passou susto lá. E assim, hoje eu acho que a defesa do CSA é o ponto em que o time tem menos preocupação. A maior preocupação é o ataque. Porque os caras que estão aí, né, o De La Torre saiu machucado, já tinha caído um pouco de rendimento, mas agora a gente não sabe se ele ainda já está 100%. O Pimpão saiu, foi inclusive para o Operário, e agora o CSA fica com 2 pontas que pouco estão rendendo. Os titulares hoje são Marco Túlio e Silvinho. O Silvinho, ele até é o cara que mais se esforça, só que ele não encaixou no time, não sei o que aconteceu com ele também, né? Às vezes tem essa de o cara não conseguir se encaixar na equipe, né? Mas o Silvinho realmente está deixando a desejar, Marco Túlio também, e os outros jogadores de lado de campo também, principalmente. Então o CSA tem esse grande defeito de ter um ataque inerte, um ataque que não produz chance de gol. Né? Roda a bola, trabalha, viaja de um lado para o outro, mas na hora de chegar na área, de municiar os atacantes para fazer os gols, o time peca e não consegue. Sabe? Esse é o grande defeito do CSA hoje, na minha opinião. Chegaram 2 reforços que vieram do Atlético Paranaense, que é o Iago, que é ponta, eu acho que ele já pode ir para o jogo amanhã, e tem o Giovani, que é volante. Não sei se ele vai para o jogo amanhã, porque é um sistema de jogo que precisa de muito treinamento, né, para o setor de meio de campo. O atacante não, o atacante pega a bola, vai para cima, faz o jogo dele, né, tem mais facilidade de se encaixar, de se adequar. Mas eu acho que o Iago pelo menos tem a possibilidade, nesse caso, de ser titular no jogo de amanhã. Né? E o Giovani, eu acho que ainda não. Inclusive o CSA agora tem 2 Giovanis na posição de volante. Eita, já tinha um que é o titular e chegou o outro agora. Aí imagina a tabelinha. Giovani passa para Giovani, que devolve para Giovani, que lança o Giovani. Aí, pô, lascou. E é gol de Giovani. Aí é complicado. Então, eu tava dando uma olhada aqui nos melhores momentos, né, dos jogos do CSA. Você até falou assim que o CSA jogou bem, né, com o campo correr, e poderia até ter metido aí vários gols aí no time adversário, né? Sim. Assim, o que eu percebi é que nos melhores momentos não dá para perceber muita coisa, né? Porque muitas coisas eles cortam, né? Às vezes até os melhores momentos às vezes eles cortam, né? Mas assim, o que eu percebi de problema no CSA, que você citou que agora o problema é o ataque, né? É na finalização. E esse é um problema do Guarani também. Eu senti assim, que o CSA contra o Sampaio teve até um bom volume de jogo, mas chutava fraco. Não fraco, errado, batia bem. Não conseguia concluir bem, né? E esse também é um dos problemas do Guarani. E assim, o Guarani tem um bom volume de jogo, né? Assim, chega muitas vezes ao gol, e é até engraçado, que eu li um comentário hoje que foi assim: o Guarani chega no ataque, quando chuta pro gol, chuta fraco, e quando chuta para fora, chuta forte. Ou seja, não tá medindo direito, né? Ou é pontaria, ou é força, né? Ou é pontaria ou é força. Não tá conseguindo equilibrar, né? Isso. E assim, cara, com um balanço aí do CSA nesses 3 jogos aí, como que estava a confiança antes de começar o campeonato e agora como que está a confiança no decorrer? Rapaz, antes de começar o campeonato, a torcida estava ciente de todos os defeitos que o time tinha. Sabia que precisava de reforços, principalmente pela saída do Pimpão, né? Se já precisava de reforços, com a saída do Pimpão mais ainda, né? Então a torcida já sabia disso tudo. Só que vinha da euforia do título alagoano. O que fez com que ficasse muito daquele, não, vamos com o que tem, já ganhou o alagoano, vamos embora pro brasileiro, e acabou não se movimentando a diretoria.
E aí a gente está sentindo essa perda, né? Como é que eu posso dizer? A demora na movimentação mesmo da diretoria, sabe? Para trazer reforços. E em questão de confiança, velho, a torcida tá complicada, viu? Inclusive muita gente especulando, aquelas especulações que surgem em bastidor, print em grupo de WhatsApp que viaja para tudo que é lado, né? O WhatsApp parece que se espalha como uma gripe, né? Aí, pô, os caras já mandam uma print dizendo que no domingo, dia seguinte ao jogo desse final de semana, que perdeu pro Vila Nova, já estavam dizendo que a diretoria do CSA estava reunida para demitir o treinador. E essa reunião, ao que tudo indica, nem aconteceu, né? Então, a pressão em cima do CSA está muito grande, né? Em relação aos resultados, a desempenho também, está caindo nas costas do treinador. Só que o treinador que veio agora, ele até tem boas ideias, né? O Bruno Pivetti, ele tem livro publicado, ele fez um bom trabalho na Tombense, e eu acho que um dos pontos que o Bruno Pivetti ele está conseguindo fazer um bom trabalho é mudando um pouco a filosofia de jogo, tentando dar um pouco mais de fluidez, né? Só que com o que tem. E o time precisa de reforços, precisa de melhorias. Chegaram já, depois chegaram 3, chegou um lateral esquerdo, chegou esse volante e o atacante agora. Mas ele precisa de mais peças, precisa ter mais pessoas que possam traduzir o que ele quer que os caras fazem, né? Impor o trabalho dele dentro de campo. Então eu acho que o principal, que a torcida do CSA está muito preocupada é em relação a reforços. Porque, é como muita gente está dizendo, né? Se não trouxer reforço, se não trouxer alguém que jogue bola, que jogue bem, que consiga impor o futebol, pode trazer o Guardiola pra cá. Não vai dar resultado, sabe? Tem que ter jogador que jogue, pô. Aí os caras não estão rendendo, alguns são bem caros, né? E aí inviabiliza, às vezes, até você ir buscar outros jogadores. Mas tem que fazer esse esforço. Porque o CSA tá nessa situação e não é por vacilo ou um errinho ou outro, não. É realmente que o CSA faz partidas muito ruins. E na partida que fez boa, né, criou 3 chances claras, 4 na verdade. As 3 que eu falei, que os 3 atacantes, cada um perdeu um gol imperdível e uma bola na trave. Né? Então, assim, esse jogo pode até ter sido detalhe. Só que com o Náutico, que a gente perdeu, e com o Vila Nova, que a gente perdeu, não foi detalhe. Foi ineficiência mesmo, falta de ritmo de jogo. E também com o Vila Nova, o CSA entregou um golzinho ali que, pelo amor de Deus, o Giovani Volante deu a bola no pé do cara, velho, aí matou. Só que uma coisa que eu digo, esse erro individual é muito difícil de você tirar ele do futebol, né? E esses erros individuais, uma hora vai acontecer, uma hora a sua defesa vai falhar e você vai levar um gol. O que não pode acontecer é o time não ter a bola, não ter a qualidade para ir para cima e reverter um resultado. Buscar um empate, buscar uma virada. Né? E o Vila Nova foi uma equipe que pouco assustou o CSA, pouco pressionou o CSA. Só que também o CSA também não conseguiu fazer nada disso. O jogo foi muito fraco tecnicamente. E não pode acontecer isso. Né? Então, eu acho que o principal do CSA é falta de peça, de jogador de qualidade técnica. Então fica essa preocupação da torcida aí e a pressão em cima da diretoria para trazer reforços. É isso aí que a galera tá mais preocupada por aqui. Mas aí o elenco do campeonato estadual para a Série B mudou muito? Tipo, saiu muita gente, chegou muita gente? Não. Na verdade, saiu só o Pimpão e chegou o lateral esquerdo, um volante e o ponta, por enquanto. Porque o time. O Bruno Pivetti até estava há pouco tempo, cara. Ele chegou já na semifinal do Campeonato Alagoano. Então ele não teve tanto tempo assim para avaliar o elenco. Eu acho que ele queria mais tempo. Só que a torcida tá vendo aqui que o time não tá rendendo, né? E sabia, todo mundo já sabia que precisava de reforço. Então teve uma demora muito grande aí para a diretoria agir. Mesmo que o treinador quisesse avaliar as peças que tinha, eu acho que a diretoria deveria ter tomado a frente e dito, não, a gente vai precisar de reforço. Já estamos perdendo o Pimpão. Então traz mais 2 atacantes, sei lá, vai atrás. No próprio Campeonato Paulista tem muito cara bom, pô. Muito time que terminou o Paulista e vai pra Série D ou vai pra uma Série C, vai lá e busca os caras, sabe? Então eu acho que teve essa falha da diretoria do CSA de demorar para ir atrás dos reforços. Mas a torcida, assim, tá
tá desconfiado do trabalho do Pivete porque ele não soube encontrar ainda o esquema tático. A torcida está conseguindo avaliar o trabalho dele em si, ou é só questão de falta de peça mesmo? Tem muita gente, tá dividida as opiniões, na verdade. Tem muita gente que fala mal do trabalho dele exatamente porque ele não conseguiu encontrar solução para esse problema do CSA. Mas, particularmente, eu não coloco o peso dessas derrotas nas costas dele. Né? E muita gente também, até porque são poucos jogos, foram 7 jogos até agora dele aqui. Agora, 7 jogos, uma vitória só. Né? Então, tem esse problema de só ter tido uma vitória, muita gente tá caindo em cima dele. Só que é como eu disse, pode vir o guarda-rola, velho. Com um time ruim, o cara não vai render. Né? Então, a questão do Bruno Pivete, eu acho que muita gente até tá entendendo também nessa forma, sabe? Muita gente fala mais do nível dos jogadores, da necessidade de contratar, mais do que a ineficiência do treinador. No Guarani, a gente começou com o Alan Al, né? Não era o técnico da Série B, era o Felipe Conceição, né? Que foi pro Cruzeiro. Começamos com o Alan Al e começamos mal, né? Perdemos a do Ituano logo na estreia, empatou com o São Bento, que no final do campeonato foi rebaixado em casa. Só que assim, era uma situação que o time criava, mas não concluía em gol, né? Uhum. E é aquela pressão, né? Que o Pivete está 7 jogos e o pessoal já está querendo a cabeça dele, né? Mas tem que saber pensar direitinho, né? Pô, mas será que a culpa mesmo é do treinador ou é falta de jogador, né? O Guarani até que tem um time titular bom, sabe? O problema do Guarani são as peças de banco, né? E o Guarani no Campeonato Paulista pecava muito na finalização. Então, empatou com o São Bento, que é um time que foi rebaixado, mas poderia ter ganho, né? Meteu bola no travessão e tal. Começou ganhando do Palmeiras, teve um gol mal anulado e no final acabou perdendo. E no decorrer do campeonato perdia muitos gols, né? E tem que sobrar para alguém, né? E a cabeça da vez era o Alan Al. Só que assim, eu particularmente via que o problema não era ele. O problema eram os nossos atacantes, né? Porque o atacante chega na cara do gol, é ele que perde o gol, não é o técnico, né? Uhum. Então tem que ver isso, né? O time está criando, mas o problema é da peça, né? E aí a gente não tinha peça para repor para poder ter um melhor desempenho. Só que para mim a gota d'água dele, na queda dele, foi justamente no clássico contra a Ponte, e um jogador nosso saiu contundido. Ao invés de ele colocar um cara no banco no lugar desse do Bruno Sávio, que saiu machucado, ele tirou o Andrigo, que é o nosso melhor jogador, né? Passou aí pelo CSA, do meio, e colocou na ponta. E aí colocou no meio o Regis, que jogou no Bahia, né? No Nordeste aí. E aí acabou o esquema do time. Aí ali a gente já viu. O Alan Al não serve para o Guarani. Porque a questão agora não é só peça, falta de peça. É questão de saber ter uma visão melhor de jogo. E aí ele foi empurrando com a barriga, né? Empatou um jogo, que já estava classificado. Foi para as quartas de final. Perdeu do Mirassol nos pênaltis. E aí foi demitido, né? E a torcida estava esperando aí um grande nome, né, para poder assumir o Guarani, e no final veio o Daniel Paulista, né, que de trabalho, né, só teve o destaque no Confiança. A torcida já também não gostou muito da contratação, né? Só que 3 jogos, né? Ele está aqui há 3 jogos. Um empate, uma vitória e uma derrota. Então, amanhã ele terá sérios problemas contra o CSA. Ele terá sérios problemas contra o CSA. Ó, o Bruno. Mas eu tava olhando, velho, o Guarani tem uma vitória contra a equipe do Operário
E o Operário, para mim, é uma da equipe que tá credenciada a acesso, viu? Junto com o Guarani, eu boto o Guarani nessa briga também, velho. Eu sei que a torcida tem uma visão mais crítica, né? Só que, fazendo crítica, eu acho que todas as torcidas fazem para os próprios times. Sabe? Porque estão vendo lá, veem vários erros. Só que, assistindo alguns jogos, pô, eu vejo muita qualidade na equipe do Guarani, sabe? O empate com o Vitória é a estreia do treinador, tudo estreia na competição, às vezes acontece. Mas a vitória contra o Operário, para mim, foi gigante, pô. E aí, a partir disso daí, eu já subi uma prateleira, sabe? O Guarani onde estava. E, cara, a derrota para o Náutico. O Náutico é uma equipe que aqui no Nordeste, apesar de não ter jogado a Copa do Brasil nem a Copa do Nordeste, porque na temporada passada não conseguiu se classificar, foi muito mal mesmo. Mas o Náutico nessa temporada, desde o Campeonato Pernambucano, encaixou muito bem. Se não me engano, foram 9 jogos na fase de grupos, venceu os primeiros 7, empatou um e aí perdeu para o Sport na última partida já classificado em primeiro, sabe? E aí na final foi campeão em cima do próprio Sport. E agora na Série B também tá encaixado, tá varrendo todo mundo. Ganhou do CSA, ganhou também, né, do Guarani, ganhou, o outro jogo foi contra o Vitória, se não me engano. Foi. Do Náutico, ganhou do Vitória, fora de casa. Então, assim, essa derrota, apesar de todo mundo ficar chateado, né, qualquer derrota é ponto desperdiçado, mas o Náutico é uma das equipes que está se credenciando a ser um dos grandes times aí da competição, sabe? Então, tem também um pouco dessa colher de chá. Eu acho que o Guarani ele tem uma boa equipe e não acho que vai dar muito susto aí para a torcida, não. Esperamos. Ó, vou ler aqui uns comentários. Pessoal aqui, ó, Marcos Gabriel. Acabei de ver, Cajá, novo reforço do Azulão. Estão falando que o Renato Cajá tá negociando para vir. E o Lima T. Araújo. Renato Cajá no Azulão. Também confirmando aqui que o Cajá tá chegando no CSA. Passou aqui, esse Lima Taújo, ele sempre participa das lives que eu faço. Porque é dia de jogo, cara. Eu faço a live quando sai a escalação, né? Faltando umas meia horinha. Aí eu faço uma live rapidinho, 15, 20 minutos. Aí faço uma live no intervalo também xingando os caras no primeiro tempo. E aí depois eu faço uma live pós-jogo. Eu gravo análise, posto no YouTube. E aí quando eu tô terminando de postar no YouTube, eu começo uma live no Instagram também para debater com a galera. O Marcos Gabriel também aqui sempre participa lá. Então a galera tá participando aqui hoje também. A Dênia Martins aqui também, ó, participa direto aqui do canal. Um abraço para todo mundo aqui de Maceió também. E pra galera aí de Campinas, né? Salve, salve, Maceió e Campinas. E o nosso seguidor aqui, Felipe Lopone, tá dizendo assim, ó, fala para eles colocar o Cristóvão de titular amanhã. O Cristóvão, ele jogou aqui, né? Aí ele saiu daqui e foi pro CSA. Só que eu vi que ele é reserva, né? Como que tá o Cristóvão? Reserva. O lateral direito do CSA, o Norberto, ele até, nesse último jogo agora, foi uma das tentativas do treinador da gente de tirar um ponta e colocar o Cristóvão, para o Cristóvão ir para a lateral e o Norberto ir para o ataque. Porque no jogo contra o Sampaio, o Norberto engoliu a lateral esquerda dos caras do Sampaio. O cara ganhava todas, ele ganhou umas 4 bolas assim, e aquelas bolas que você ganha no mano a mano do lateral e sai com a área toda aberta para cruzar, sabe? Então ele fazia boas jogadas e o cara tá jogando muito bem ofensivamente. Então é uma das opções, sim, o CSA utilizar essa estratégia de colocar o Cristóvão lá para segurar um pouco, né, na lateral e botar o Norberto lá na ponta, né? Até pela falta de qualidade dos atacantes do CSA. Mas realmente o Norberto é bem melhor, cara, que o Cristóvão. Eu acho que colocando o Cristóvão até cai um pouco o nível da defesa. E como o time tem essa saída de bola trabalhada desde o goleiro, aí precisa de qualidade realmente na defesa. Eu não faria isso, mas é uma das opções que o treinador tem também para fazer. Você não faria essa dobradinha? Cristóvão e não, Norberto? Não faria. Mesmo eu deixava o Norberto. Mesmo o CSA ganhando poder ofensivo, você acha que não dá para arriscar, não? Cara, é porque tem que ver também como chega esse outro ponto, né? O Iago.
vai que colocando o Iago para jogar lá junto com o Norberto, ajudando o Norberto, eles não consigam fazer essa dobradinha, né? Então, eu acho que se fosse algo de muito tempo, né, que não tivesse outra opção, poderia ser que eu optasse por isso, se eu sendo treinador, né? Mas hoje não, amanhã, né, eu não colocaria essa dobradinha aí. É. Cara, já que a gente está falando aí de time, de escalação, vou falar aí sobre como que o Guarani vai chegar para a partida contra o CSA, né? A gente tem, como eu disse aí para você, a gente tem vários problemas, né? O Andrigo, que é a nossa principal peça do time, ele jogou contra o Vitória, mas não jogou contra o Operário e não jogou contra o Náutico e não vai jogar amanhã. Ele está com fascite plantar, um problema no pé esquerdo. E aí ele vai ser poupado até então, que a gente vai ter o clássico, né? Sábado, contra a Ponte. Então ele é o principal jogador, vai ser poupado. E o Regis e Andrigo são as duas principais contratações do Guarani. Só que assim, um é reserva do outro, né? Eles só tiveram a oportunidade de jogar uma vez juntos, como titular, mas não deu certo, foi exatamente contra a Ponte. E o Regis, amanhã, ele é o único pendurado para jogar o clássico. Ele é o único pendurado. Então, imagina, se ele leva o cartão amanhã e o Andrigo não tiver condições para jogar contra a Ponte. Então, cara, pode ser, não sei, se for precaução do Daniel Paulista, pode ser que o Regis nem entre campo também. Se ele pensar no jogo contra a Ponte. Isso a gente vai perder muito no meio. Porque Andrigo e Regis são os únicos meias do time. Andrigo já não foi, não viajou. Se o Regis não jogar, a gente não tem meio de campo. Mas vamos ver, né, o que o Daniel vai pensar quanto a isso. Nosso goleiro, ele é o Gabriel Mesquita. Ele é um pouquinho inseguro, né? Ele foi muito bem na Série B do ano passado. Ele veio do Atlético Paranaense, se destacou e conseguiu virar titular. Só que no Campeonato Paulista, ele andou dando umas falhadas aí e acabou perdendo uma vaga para o Rafael Martins, que foi o destaque do Brasil de Pelotas no ano passado. E o Rafael Martins também não está dando muita confiança para a torcida. Só que ele foi expulso contra o Operário, aí o Gabriel Mesquita retornou, e nessa semana, durante os treinamentos lá, ele se envolveu num lance, o Rafael Martins, né, que acho que ele recebeu uma cabeçada no rosto e fraturou os ossos da face. Então ele está fora. Então o Gabriel Mesquita é o novo titular do Guarani. E o reserva dele vai ser algum moleque da base. Então, uma certa preocupação aí no gol também. Amanhã não joga o Thales, que é o nosso zagueiro titular, recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Júlio César, que é o ponto esquerda, foi expulso contra o Náutico. Bem na hora que ele estava fazendo a substituição, xingou o juiz lá e recebeu o cartão vermelho bem na hora que estava saindo. Então a gente vai ter esses desfalques, né? 4 desfalques. E tem que ver aí se o Regis vai jogar ou não. Então, cara, se alguém falasse assim para mim, ó, só R$100 aí pra você apostar num time que vai ganhar amanhã. Cara, é difícil de apostar na vitória do Guarani amanhã, viu? Eu queria saber como que tá a confiança do CSA amanhã, mediante a análise do próprio time, que ainda não fez gol, né, no campeonato. Isso, rapaz, você falou dos desfalques que você vai ter. O desfalque para o Guarani é os caras que não jogam, né? O desfalque pro CSA é quem joga. Mas brincadeiras à parte, velho. O CSA, em questão de escalação, até um colega aqui falou, bota o Pedro ou o Raul para ver se presta. Pedro é o Pedro Caracossi, que veio do Flamengo, e o Raul ele veio do futebol do Rio Grande do Sul. Não lembro qual foi o time. Se não me engano, do Aimoré. São goleiros que eu acho que, na verdade, os caras são aqueles caras de linha que quando tá faltando goleiro, o cara vai lá pegar no gol.
sabe? Para completar o time. Porque o cara, chegaram aqui, nenhum dos dois jogou nenhuma partida. O Darley, que jogou na última rodada agora, ele entrega, não é aquele goleiro que passa em segurança, sabe? E aí, mesmo assim, esses dois caras, o Pedro Caracosta e o Raul, eles não têm oportunidade de jogar. Isso é estranho, sabe? Porque o Thiago Rodrigues, inclusive, o mesmo problema, cara, do goleiro de vocês. O Thiago Rodrigues, que é o goleiro titular do CSA, que é o goleiro que transmite segurança, que tem até uma boa saída de bola, né? Ele sofreu também uma fratura na face no lance contra o Ceará na Copa do Nordeste. Ele saiu para abafar uma bola, né? E o cara, quando foi pular, o joelho acertou o rosto dele, assim, inchou na hora, que o olho dele fechou, sabe? Aí ele saiu e ficou muito tempo fora. Ele tem jogado algumas partidas com aquele capacete de rugby, sabe? Uma máscara também de proteção facial. Então, ele estava sem jogar há muito tempo. No jogo de sábado ele não jogou, nem ele nem o Ítalo, que é o meio-campo do CSA. Nenhum dos dois jogou porque eles tiveram uma indisposição, né? As notícias que estão circulando é de um quadro viral, né? Griparam os dois e aí eles não foram para a partida, mas eu soube também que os dois tiveram uma indisposição estomacal, que pode ter acontecido também, alguma comida que não fez bem, né? E aí eles não jogaram. Só que o que eu soube é que o Thiago Rodrigues, o goleiro, já está recuperado. E aí ele pode ir para o jogo amanhã. Então ele pode ser que retorne. No restante, o CSA eu acho que vai sem nenhum desfalque mesmo. Vai com o time completo. Norberto, a dupla de zaga, Lucão e Matheus Felipe. E o lateral esquerdo, o Kevin, que chegou recentemente do Náutico. Inclusive está uma briga da bexiga. O CSA e o Náutico atrás desse cara. Ele só pode ser o novo Roberto Carlos. Né? Porque os caras brigando demais, pô. Meu Deus do céu. Aí, no meio de campo, deve ser aquele meio que jogou nessa última partida, o Giovani, Gabriel e o Natson. E na frente, eu acho que o Iago ele já deve conseguir a condição de titular. Né? Então seria Iago, Silvinho e Della Torre. Ou Iago, Marco Túlio e Della Torre. Eu não sei de que lado ele joga, mas vamos ver se vai ter essa alteração mesmo. Mas eu creio que já pelo menos o Iago, como atacante, já deve estrear nessa partida de amanhã. E você falou também do Regis, né, que pode ser poupado para não levar um amarelo. Bicho, tem uma história engraçada aqui do Campeonato Alagoano. Na semifinal, o CRB perdeu o lateral direito, o Reginaldo Lopes. E aí, ele tinha o Luca Caio. Só tinha um jogador da lateral direita disponível. Só que ele estava pendurado. No segundo jogo da final, o treinador não colocou ele, da semifinal, perdão. O treinador não botou ele de titular, porque ele disse, não, eu vou colocar um cara da base aqui, né, para o cara não levar o amarelo e não ir para a final sem nenhum lateral. Aí o tapado foi brigar com o juiz no banco de reserva e levou o cartão, pô. Aí o cara ficou suspenso na final, o treinador, vai jogar então, aí pô, botou o cara. Aí, meu amigo, foi. Aí o lateral direito dos caras se recuperou e tal, conseguiu jogar a final. Perdeu do mesmo jeito. Mas teve essa resenha aí, bicho. Quando eu vi o lance, eu não acredito que esse bicho fez isso, velho. Não acredito, não dá. Era melhor ter deixado em casa, né? Era melhor ter deixado em casa. Ô Bruno, esse Thiago Rodrigues aí é aquele que jogou no Paraná? Ele mesmo. Tá no CSA desde da temporada passada. No ano passado, ele jogou pouco porque ele chegou para ser o titular, né? Só que quando começou o Campeonato Brasileiro, ele se lesionou. E a lesão se estendeu muito. E aí o CSA estava revezando dois goleiros, o Cajuru e o Bruno Grassi. Que quando jogava um, o outro do banco era melhor, sempre. Porque sempre que estava jogando, falhava e entregava gol. Aí era sempre trocando, pô. Era um goleiro, o outro, um goleiro, o outro, um goleiro, o outro. E, bicho, a diretoria desistiu de esperar e contratou o Matheus Mendes, do Atlético Mineiro. Que inclusive teve até contrato renovado, tudo. E o cara pega muito. É muito bom goleiro. E com a bola, o cara parece o Toni Kroos, meu amigo, saindo jogando aqui. É só passe na medida, né? Tranquilidade, lançamento, tudo no pé, no peito aqui. Ele avistou o cara, tama, certinho, pô. A saída de bola com ele é redondinha, pô, perfeita. É um goleiro hoje que acho que todo treinador quer no time, pô. Eu não dou tempo aí, alguns anos, porque ele é muito jovem, né? Eu acho que ele era 21 anos, quando veio pra cá na temporada passada.
Mas eu acho que daqui a alguns anos, pô, alguns anos aí ele vai estar num time de Série A como titular, velho. Cara, muito bom goleiro mesmo. E aí, quando o Thiago Rodrigues voltou, já tinha o Matheus Mendes, né? Então ele pegou e ficou no banco. E nessa temporada teve também a fratura no rosto, né? Ele passou muito tempo fora, mas mas aí estamos aí, né? O Thiago Rodrigues voltando agora e espero que ele que tenha sequência porque é um goleiraço, velho. Muito bom goleiro mesmo. Ele teve um destaque aí no Paraná. Vamos ver se o nosso ataque vai conseguir chutar forte e conseguir vencer. Porque o pezinho dos nossos atacantes não estão legal não, viu, cara? Não estão legal não. Olha, amanhã vai passar aí Eu tenho uma pergunta rapidinho. O ataque de vocês, o Lucão, atacante, ele era do CRB, jogava aqui. Aí tava fazendo muito gol. E ele na estreia, se não me engano, ele estreou contra o Operário, né? Já estreou fazendo gol também. Como é que tá a expectativa em relação a ele? Vocês acham que ele tem bola aí para ser titular, para chegar aí e jogar na equipe principal? Porque o bicho tava fazendo gol, viu, velho? Então, um torcedor do CRB mandou uma mensagem para mim perguntando do Alanal, né? Que era do Guarani e foi para lá. Aí eu aproveitei e perguntei, né? E o Lucão? Porque estava sendo cogitado pelo Guarani. Aí ele comentou assim, olha, cara, a torcida do CRB, na verdade, deu graças a Deus que ele foi embora, né? Não tava meio que aguentando ele. Parece que ele ficou na reserva, né? Nas finais do Alagoano. E ele falou assim, ó. Ele tava machucado, se não me engano, aí tava voltando. Ah, Aí é? ficou na reserva mesmo. Então, aí ele falou assim, o Lucão é aquele cara assim, que mete gol, pede gol, mas tem que jogar para ele. Tem que jogar para ele, porque ele é o legítimo centroavante, né? Uhum. E é isso que a gente está precisando, de um cara que faça gol, né? Porque a gente consegue criar jogadas, mas não consegue concluir em gol. Só que na partida contra o Operário, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo e meteu aquele golaço lá, né? Ajeitou Sim. lá de direita, chutou no lado esquerdo lá. E só que assim, cara, eu achei ele muito pesadão, sabe? Pesadão, grandão, É, assim, né? Acho que ele é troncudão mesmo, trombador, velho. é trombador. E isso que me preocupa, porque a gente tem um Rafael Costa, né? Jogou aí, né? No CSA, né? Rafael Costa. Eu A gente, a gente não, chama ele não tô de lembrando. tartaruga ninja. Ele é meio baixinho, assim, carequinha. E ele faz o gol assim, ó. Ele fica assim, ó, comemorando assim, ó. Ah, sim. Porque essa questão do binóculos é da torcida do CSA mesmo. Porque fica tirando onda da torcida do CRB. Que cadê É, você, né? Tá procurando aqui, não acha ninguém. é, Aqui a galera tira onda que a torcida é menor, né? E não vai pro estádio. Os caras tiram a onda da bexiga aqui. Todo jogador do CSA que passa aqui, que vai para outro time e faz gol no CRB, comemora assim. Os caras comemora são. assim. É, o cara quando se identifica assim, é lasca. Mas eu não tô lembrado desse cara. Rafael Costa. E, assim, ele chegou bem no Campeonato Paulista do ano passado, metendo vários gols. Só que depois ele foi jogado para escanteio e agora ele é reserva. E, assim, ele está em forma, mas ele é meu segurança de balada, né? Meu fortão também. Ele é baixinho, mas ele é forte. Mas é aquele cara que tem que ficar na área. Eu já fiquei pensando assim, se o Lucão for igual o Rafael Costa, a gente vai ter um pouco de problema, né? Porque vamos esperar, né? O problema do Guarani era a finalização. O Guarani cria jogada. Se o Guarani souber criar jogada para ele, beleza. Aí eu acho que vai dar super certo no Guarani. E amanhã ele pode entrar como titular. É bem improvável que ele entre como titular, né? Na verdade, a escalação amanhã do Guarani vai ter várias mudanças, né? Porque o nosso atacante de central é o Davó, mas como o Júlio César é o ponto esquerda, ele tomou cartão vermelho, então o nosso técnico pode colocar o Renanzinho,
que é da base, do lado esquerdo, ou tirar o Davó e movimentar ele para a esquerda e colocar o Lucão centralizado, né? Essa é uma das opções de ataque. Então, é uma surpresa. E até a torcida mesmo não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que amanhã é um jogo bom para o Lucão. Até porque né, fez a história aí no rival, né? Acho que ele vai entrar com a faca e o queijo na mão, né? Pra tentar fazer o dele, né, velho? Ver se consegue também cravar a vaguinha dele aí. Mas, quando a escalação vem mexida assim, bicho, tem horas que o cara. No sábado, quando eu vi a escalação do CSA, que eu vi goleiro Darley, eu chega, dei um pulo assim, meu amigo. Tava tomando uma cervejazinha, né? Dia dos namorados, né, bicho? Eu tava até viajando e tal, não tava nem em casa. Aí, tomando minha cervejinha, que daqui a pouco, quando eu vi Darley, puf, o álcool, embora. Eu não acredito, meu Deus, já era, lascou. Mas pelo menos ele não foi ele que entregou o gol, né? Aí mas foi complicado, né? Mas é assim, pô, quando muda muito assim a escalação, o cara já entra com medo, né? Do susto do time dentro de campo. Aí você ficou com medo do goleiro e quem bobeou foi o meio campo, né? Um dos melhores jogadores do time, um dos mais consistentes, que é o Giovani. E assim, o CSA não merecia ter perdido o jogo contra o Vila Nova. Eu acho que ali, no mínimo, era empate. Porque o time do Vila Nova é horrível também. Não ofereceu muita coisa também, né, velho? Mas o time que entrega uma bola assim, pô, merece levar o gol mesmo. E aí não teve força para fazer outro gol, perde o jogo. Acontece também, né? Acontece. Os caras só fizeram isso, né? Depois, no final do segundo tempo, lá, eles tiveram uma chance, mas sem maiores sustos, né? Ó, o seu ataque preocupa. Não, preocupa a torcida de vocês, né? Porque não faz gol. Né? Mas a defesa tá... Porque o time nenhum fica preocupado quando vê esse ataque aí, pelo amor de Deus. A defesa tá indo bem. Aqui não. Aqui o ataque tá bem e a defesa tá mal. Porque o Guarani, em 3 jogos, tomou 6 gols. 6 gols. Tomou 1 do Vitória, tomou 2 do Operário e tomou 3 do Náutico. Né? Então, é um problema. E o nosso lado direito é o mais frágil, né, na nossa defesa. Então vai ser um duelo bem interessante, né? Porque só a defesa está bem e o nosso ataque também. Então vamos ver aí quem que vai ser o vencedor aí nesse confronto, né? Ô Bruno, quem que você pode destacar aí de jogador aí que vai dar trabalho amanhã pro Guarani? Destaque para o time do CSA, eu boto, acho que o principal jogador do time hoje é o Norberto, o lateral direito. Porque o cara participa muito bem dos lances ofensivos, né, do time. Tem outro detalhe também do Della Torre, que é artilheiro do CSA, fez muito gol, caiu muito de rendimento nas últimas rodadas e teve uma lesão também que atrapalhou, ele tá voltando, né? Ele até dá a impressão de que ele tá um pouco acima do peso, né? Porque voltou agora de lesão. Mas eu acho que ele não desaprende, né? Então, se ele tiver oportunidade, eu acho que ele guarda, sabe? Então, é um cara que a qualquer momento ele pode desencantar e voltar ao caminho das redes, né? E outro cara, velho, que eu gosto de destacar bastante nele é o Gabriel, que ele jogou no Flamengo, né? Passou muito tempo lá no Flamengo e ele era ponta. Ele era aquele cara de velocidade, de drible que ia para cima. E aqui no CSA ele joga de segundo volante. Ele tá jogando aqui agora nessa posição mais central, né? Só que ele é o único jogador do time do CSA que consegue fazer com consistência essa transição do primeiro volante, que é o Giovani, para um meia armador, que ou é o Bruno Mota ou é o Natson. Nessa última partida foi o Natson. Nesses últimos jogos tem sido ele, né? O Bruno Mota até tá machucado. Só que é o cara que consegue fazer essa transição, sabe? Ele
tá jogando bem, tanto no momento defensivo, que ele volta, recompõe bem, e no momento ofensivo ele consegue levar a bola. Ele não é o cara para ser o meia, ele não é um ponta para quebrar as linhas no drible, não é o cara de finalização. Aliás, tu reclamou que o time do Guarani só chuta ou fraco ou para fora. O Gabriel só chuta fraco e para fora. Ele dá um chutezinho que a bola vai assim, ir lá para fora, vai bem longe. Não acertou um chute no gol. Quer dizer, ele fez um gol só no CSA desde o ano passado. Mas ele tá conseguindo fazer essa transição. Sabe? Pelo menos ele tem enchido, digamos assim, o meio de campo. A última partida foi um caso à parte, porque todo mundo foi mal, do meio para frente. Né? Todo mundo foi mal ali. Mas o Gabriel é um cara que eu acho que ele vinha sendo o mais consistente do time inteiro. O Norberto cresceu muito, tá jogando muita bola também, né? Só que o Gabriel é uma peça fundamental no meio de campo do CSA. Então acho que se fosse para dar destaque, eu destacaria essas três peças aí. Esse Norberto aí, eu dando uma olhada aí, fazendo uma análise aí do CSA, o nome dele é bem destacado nas partidas, né? Ele é bem presente, né? Na criação das jogadas do CSA. Rapaz, já estamos chegando aí quase 1 hora. Palpite pro jogo. Vixe, eu não gosto de dar palpite porque eu zico. Zica, então. Toda vez que eu falo, eu zico, velho, o placar. Aí dá errado. Zica. Então eu quero ver essa zica. Eu vou ficar muito feliz com essa. Deixa eu te falar. Eu não sei se o pessoal do Torcida Timbu tá aí ainda, que a gente fez uma live com eles no pré-jogo do Náutico. E o Flavinho, que é o administrador da página, falou que ele é um cara do bem, assim, que não queria nenhum problema com a torcida do Guarani, respeito e tal, mas ele apostou 4-1 pro Náutico. 4-1 no brinco de ouro. Mano, e foi 3-1, velho. Foi 3-1. O cara só fica lembrando, meu irmão, aquele cara vai acertar, não é possível, não é possível. Exatamente. Eu falei, mano, vai sair mais um. Vai sair mais um, aí o cara vai ficar falando, mano, eu falei que ia ser 4-1. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, eu só fiquei pensando em você. Saiu 4-1, do 4-1. Aí ainda bem que não rolou. E aí, quanto que vai ser? Quanto que você acha que vai ser? Rapaz, pelo que você destacou em relação aos dois, né, os setores aí, a defesa e o ataque, eu imagino que possa ser um jogo mais movimentado. Né, porque o CSA é um time que não consegue chegar tão bem assim no ataque, mas você falou que a defesa não está tão bem. E o ataque de vocês vem bem, né? Então acho que vai ser um embate interessante de ver. O ataque do Guarani contra a defesa do CSA e o CSA vai conseguir, creio que possa conseguir alguns espaços, principalmente se tiver o Iago, mas, bicho, sinceramente, eu não tô muito com expectativa muito boa para esse jogo, não. Eu colocaria até um empate, sabe? 1-1, ou um 2-2, quem sabe, mas eu não tenho uma expectativa muito, muito boa de um bom jogo do CSA para essa partida, não. Acho que precisa de muita peça ainda para melhorar esse time para poder fazer boas partidas aí. Mas vou ficar no empate mesmo, 1-1 ou um 2-2 aí, no máximo. 1-1 ou 2-2, 2-2 é um placar legal, hein? Dá pra comemorar bastante gols aí, né? Cara, eu tenho um placar do coração e o placar da cabeça, velho. Da razão, né? Olha, o Guarani só perdeu uma vez pro CSA na história. Foi no ano passado que o CSA ganhou de 1-0 do Guarani na estreia da Série B. E depois disso, o CSA estava muito mal, né? Nas primeiras partidas da Série B. E depois deu um up e, né, quase chegou lá no G4, né? E o Guarani está jogando melhor fora de casa. Esse ano, o Guarani jogou 12 vezes em casa e ganhou uma. Uma partida o Guarani ganhou em casa. E fora de casa, deve ter ganho umas 4 partidas, eu acho. Ou 5 partidas, não sei. Eu acho que amanhã, cara, eu vou torcer pelo empate. Mas eu tô confiante assim, não. Confiante não. Porque o Guarani tá com problema na defesa, que é desfalque, né? No meio de campo.
e no ataque, né? Nas pontas lá. Mas o ataque eu acho que é o que menos preocupa. O que preocupa mais é o meio de campo e a defesa. Porque o nosso técnico, ele pode colocar um zagueiro mesmo, no lugar do Thales, só que o nosso banco, o zagueiro é da base, nunca jogou, ou teve poucos minutos de tempo em campo. Ou então ele pode recuar o nosso volante para a zaga, que é o Bruno Silva, mas ele não tem muitas boas lembranças na zaga, né? E tem a questão do Regis, né? Não sei se ele vai jogar ou não, e o Rodrigo Andrade, que é do Vitória, que é um bom volante, ele até sai bem, né? Jogou aqui ele. Jogou aí? Estava aqui na Série B. Mas se lesionou muito, aí não teve muita sequência. Então, ele foi substituído, né, contra o Náutico, e não sei se ele ainda tem algum problema, né? Porque essas coisas aí eles acabam confirmando de última hora, né? Então pode ser que ele seja poupado também, né? Isso tudo visando aí o clássico contra a Ponte, que vai ser sábado, e é o clássico número 200 aqui. Então, tipo, vai ser um jogo aí tem um peso maior também, né? Tem um peso maior. E o Guarani, nos últimos anos, tem ganho pouquíssimas vezes do time dele, né? Então, vai ter que entrar com força máxima, né? É como se fosse uma final de campeonato, né? É como se o Guarani já tivesse classificado, vai poupar no CSA, não sei qual que vai ser a ideia do Daniel, né? Mas se eu apostar numa vitória é 1-0, e se for empate é 1-1. Né? Mas o CSA tem grandes chances de ganhar essa partida, se souber aproveitar. Isso que me assusta. Eu vou deixar um pouquinho animado o pessoal que segue a sua página, entendeu? Falando isso, que vocês podem acreditar que vai ter um bom jogo do CSA, mas vamos ver. Vamos ver amanhã. Ô, Versão, um cara aqui, ó, CSA_VDN, é o perfil CSA Voz da Nação. Ele perguntando onde é que você encontrou esse óculos, qual é o nome e onde você comprou, porque ele procura desde os 11 anos. Rapaz, mas ele deve É ter o 12 Nicolas, anos. um abraço pro Nicolas aí. Não, chamado Nicolas ainda, ele deve ter 12 anos, então. Cara, é só você procurar na internet, é o que mais tem, velho. Coloca lá turn over, um negócio assim. Ou então você coloca óculos, meme, aí você consegue achar no Mercado Livre. Ô, Bruno, vou passar aqui as estatísticas dos confrontos entre Guarani e CSA. Guarani e CSA se enfrentaram 9 vezes. 7 vitórias do Guarani, um empate e uma derrota. Essa derrota na Série B do ano passado. Pouquíssimas vezes, né, Guarani e CSA se encontraram aí na história. Se for pela história, o Guarani sairia vencedor amanhã, né? Mas a história é o presente, né? E o presente não diz o que foi construído no passado. Retrospecto não entra em campo, né? Não entra em campo. Bom para nós, pelo menos. Não, tanto que quando eles falaram assim no ano passado, o Guarani nunca perdeu do CSA. Pronto, é derrota na certa. Eles não podem falar isso, entendeu? Deixa passar aquele ano, aí fala em outro ano que nunca perdeu, mas quando fala, acontece. Aí é zica demais. É a zica, pô. É zica. Bruno, você quer dar algum destaque final aí no CSA, torcida, expectativa? Nada, bicho, só agradecer, cara, mais uma vez aí ao convite. Parabéns aí pelo trabalho também. É muito bom, bicho, a gente conversar com a galera. Eu não tenho muito costume de fazer live, porque eu faço os vídeos gravados, né, no YouTube. E aí, até por exemplo, nesse sábado mesmo, como é que eu ia fazer uma live? Só eu tava viajando, tudo. Aí às vezes eu faço um vídeo um pouquinho mais cedo, aí deixo pronto para postar, tudo. Aí pra mim fica mais cômodo, sabe? Falando um pouco sem ser ao vivo, né? E consome menos tempo também.
Porque eu tô fazendo pós-graduação, bicho, mestrado em engenharia, aí é corrido, velho, correria. Aí, às vezes eu tenho pouquíssimo tempo, sabe? Eu arrumo ali uns 15 minutinhos para gravar um vídeo, aí boto para postar aqui e pronto, sabe? Mas é muita correria mesmo. Aí eu não tenho o costume de fazer essas lives corriqueiramente. Só que sempre que a galera me chama, bicho, pode ser página de outro time, eu já fiz uma live com o pessoal do Fortaleza na Copa do Nordeste, fazendo agora com você. Tem o pessoal também daqui do próprio CSA que me chama para fazer live. Alguns jornalistas daqui também, de Alagoas, véio, convidam e tudo. Então, é muito bom a gente conversar assim, né? Trocar uma ideia, bater um papo assim, conhecer mais sobre o outro time. E você falou muita coisa agora que eu não sabia sobre o Guarani, sabe? Todos esses problemas, desfalques, tudo. Então é muito bom, bicho. A gente cresce os dois, né? Sempre se fortalecendo assim, trocando informações, tudo, amplia a visão. Então, parabéns, bicho. Muito bom mesmo. E só convidar também a galera que está acompanhando aí. Amanhã, meia horinha antes do jogo, tem live pré-jogo, tem live no intervalo e tem live depois do jogo. Então, só convidando a galera aí para conhecer aqui o canal também, o pessoal aí do Guarani. Lá o canal Espaço da Bola no YouTube. Amanhã sai vídeo sobre a Série B, sobre todos os times, todos os jogos. Então, convidando a galera aí, aproveitando aqui o espaço também, né? Isso aí. Então, pessoal aí do Versão Bugrina, sigam aí o Porta-Voz do Azulão ou o Esporte da Bola, Espaço da Bola. Espaço da Bola. No YouTube. Que aí É até verde o canal. Hã? O canal, a cor oficial é verde. O Espaço da Bola. Isso, o Espaço da Bola, a cor oficial é verde. É uma homenagem aí ao vencedor de amanhã, né? Não, aí não. É porque, pô, aqui em Maceió tem o CSA que é azul e o CRB que é vermelho. Cada um com uma cor da bandeira, né? O CSA o azul, o CRB o vermelho. E aí eu pensei, pô, vou fazer um canal para falar do CSA, só que eu não quero que fique muito aquele estigma de ser um canal de torcedor, sabe? Aí eu quero fazer vídeo sobre o Nordeste, sobre Alagoas. Então eu vou escolher uma cor neutra, nem azul nem vermelho. Aí eu escolhi o verde, porque já lembra o gramado, o futebol, tudo, né? Então eu escolhi o verde aí pra fazer o canal e tô seguindo até hoje, velho. E convidar a galera aí também do Guarani para conhecer lá o canal. Eu já postei hoje também o pré-jogo lá no YouTube, tá lá quem quiser acompanhar. Vou acompanhar lá também. Vou dar aqui uns últimos abraços aqui pro pessoal que tá aqui. Jardir, Jota dos Santos, CSA Maior de Alagoas, o Acervo Camisas Delerba GSC, salve, salve. O CSA VDN falou que tem 16 anos. o Danzinho 07 aposta o CSA 2-1. Negueba 085 é torcedor de Fortaleza. O Iago Andrade, que é 95, que é da página Vamos Nego, que a gente fez a live com eles no primeiro jogo. Tá desejando aí boa sorte para nós dois aí amanhã. Gustavo Normanha, forte abraço aí para você que nos acompanha. E o Iago Andrade dizendo aqui: estou pensando em passar as férias em Maceió, o que você me recomenda? Cara, eu até ia perguntar isso para você, velho. Pode ir, né? Embora. Não, os jogadores postaram hoje, cara, uns stories maravilhosos, velho, lá do hotel, velho. Os dias limpos, maravilhoso, a praia maravilhosa. E quem sabe... O problema aqui está sendo em relação à pandemia, sabe? Porque final de semana tá fechando tudo. Os bares só funcionam até 8 horas, então agora eu acho que não é o momento da pessoa vir para cá para passar férias, sabe? Mas daqui mais para frente, daqui a uns meses, se Deus quiser, a gente já vai estar numa situação melhor, né? Com a vacinação mais encaminhada, as coisas melhores e tudo. E aí, a recomendação que eu faço realmente é essa. Se quiser vir para cá para aproveitar, velho, tudo que Alagoas proporciona, porque Alagoas não é só a capital, Maceió, né? Eu mesmo viajei agora, eu tava na Barra de Santo Antônio, perto de Carro Quebrado ali, velho. A praia linda, maravilhosa, velho. Só que era final de semana, né, bicho? Então eu fiquei muito mais na pousada. Né? Eu não aproveitei praia nem nada. Então é complicado. Aí eu recomendo exatamente isso. Aguardar um pouco mais, porque os decretos aqui estão bem rígidos, sabe? A polícia tá na rua, dá 8 horas, fecha bar, fecha tudo. Final de semana não tem entretenimento quase nenhum na cidade, sabe? Nem praia tá podendo ir por enquanto. Aí a recomendação que eu dou é, se quiser passar férias, espera um pouquinho, espera
avançar um pouco mais a vacinação, sabe? E vem para cá daqui a alguns meses, mais para frente, lá perto do verão, porque hoje mesmo amanheceu o sol, aí 10 horas da manhã tava chovendo forte, meio-dia tava sol de novo, aí agora, final da tarde, já tava chovendo de novo, é maluco o clima aqui, pô, em Maceió. Aí, principalmente essa época do ano. Mais para perto do final, lá para novembro, tudo quando já tá perto do verão, aí é sol de rachar. Aí é praia direto, tem passeio de lagoa também, é muito bom, velho. Aí quem quiser vir para cá é top, sabe? Top mesmo. Só que por enquanto eu acho que não é o melhor momento para vir, sabe? Não é, né? Tá difícil. Minhas férias em outubro, acho que vai ter que esperar mais um pouquinho aí essa viagem para Alagoas, então. Eu queria viajar pelo jogo, né? Aí já aproveitava e conhecia o estádio, né? O clima da torcida. E, é a paixão, né? A gente viaja e quer estar com o futebol junto, né? Então, se você viaja pelo Rio, você quer conhecer o Maracanã, você viaja, né, em qualquer lugar, você quer conhecer um estádio, né? Mas é o bom, une o útil ao agradável, né? Do útil ao agradável. Então é isso aí, Bruno. Um forte abraço aí para você. Satisfação em ter te conhecido, ter conhecido um pouquinho aí da torcida, do CSA, do time. E eu já tinha uma admiração aí pelo CSA, né? O pessoal está comentando aqui, ó. Um salve aí para a Mancha Azul, né, do CSA. Tem uma boa relação com a torcida do Guarani. E amanhã vai ser um jogo aí de amizade, né, de respeito. E é o que a gente transmitiu aqui também, né? Que essa aliança aqui seja fortalecida. Com certeza, velho. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e que amanhã seja um jogo bom de se assistir, né? A gente de vez em quando vê uns joguinhos fuleiro do CSA. Tomara que amanhã seja um jogo bom de assistir, né? E, bicho, que vença o melhor, né, velho? Essa é a beleza do futebol, do esporte, né, bicho? Com certeza. E se for um empate, que seja 2-2, né? E não 0-0. Né? Pra gente comemorar. Beleza. Então, beleza, Bruno. Beleza, cara. Obrigado. Boa noite. Amanhã a gente vai se falando aí, viu? Do jogo. A gente se fala então aí. Beleza. Valeu. Valeu, galera. Um abraço aí pra todo mundo também. Satisfação aí. Boa noite. Um abraço pra todo mundo. Valeu.